Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, tua família com toda sorte de bênção e de vitória. Eu tenho a palavra de Deus para o teu coração que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, verso 45 ao verso 48. Leiamos essa palavra aqui nesta noite. Uma palavra que vai edificar a tua vida, edificar a tua fé, vai te abençoar, vai aumentar a tua confiança diante do Senhor. Uma palavra que diz assim: Jesus novamente purifica o templo. Lucas capítulo 21, verso 45 ao verso 48 vai dizer assim: E entrando no templo começou a expulsar todos os que vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é a casa de oração, mas vós fizestes dela covis de salteadores. E todos os que ensinavam, e todos os dias ensinavam no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam a matá-lo a todo custo, a todos os momentos, e não achavam meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele o escutando. Nesse texto há uma profundidade muito grande. O que nós pregamos hoje é como diz um certo pregador um dia em sua pregação, dizendo: o que nós pregamos hoje é o que nós ouvimos, lemos e aprendemos. E eu estive lendo esta passagem, eu pude me aprofundar um pouco nesse texto. A palavra de Deus diz que nós temos que trazer o nosso sacrifício de casa para a casa de Deus. O povo naquele tempo era instruído por Moisés de trazer a sua adoração da sua casa, porque o reino de Deus começa em nossa casa. Você sai de casa adorando, você chega na igreja e continua adorando ao Senhor. Então a igreja é um lugar onde o próprio Jesus Cristo diz que este templo, esta casa, não é chamado outra casa a não ser a casa de louvor e de adoração a Deus. E a Bíblia vai dizer desta forma e desta maneira, que quando Jesus entra no templo, ele observa os cambistas, e muitos estavam vendendo animais, vendendo sacrifícios, para que as pessoas pudessem comprar e oferecer sacrifício a Deus ali no templo. E diz a história que havia uma parte separada do lado do templo, havia uma parte separada do templo, onde esses homens podiam colocar as suas mesas, colocar as suas bancadas e começar a vender como se fosse uma feira. Então quem vinha de fora, quem vinha de longe, diz a história que as pessoas que vinham de outros estados, de outras nações, que iam para o templo adorar a Deus, não podia adorar com a sua própria moeda, não podia trazer mais de casa para adorar no templo, porque os principais sumos sacerdotes, que eram os ricos daquele tempo, proibiram todo o povo e todos aqueles que vinham de fora, de outras nações, para poder conhecer o templo, oferecer sacrifício a Deus no templo. Eles eram proibidos, eles tinham que comprar. Se trouxesse alguma coisa da sua casa, eles tinham que se desfazer da sua adoração e pegar outra com eles. Eles tinham que comprar ali. Era assim que era feito, era dessa forma que agiam os principais sumos sacerdotes daquele tempo. Olha o que diz o verso de número 47. Quem eram os principais do povo neste grupo procuravam, provavelmente estavam incluídos os ricos, os líderes políticos e do comércio e os doutores da lei. Estavam todos reunidos. Era um grupo de pessoas que queriam sobressair. Eles queriam o seu dinheiro do bolso. Eles queriam a sua vida farta. Eles queriam viver uma vida regalada. Eles queriam o seu opróbrio.
eles queriam somente para eles, coisas para eles, eles queriam enriquecer. Esta era a realidade. Então eles proibiam com que as pessoas trouxessem o seu sacrifício de casa para oferecer a Deus no templo, e eles faziam com que as pessoas comprassem deles, porque eles tinham viveiro. Era tudo uma corja, era tudo um grupo, os principais das leis, os fariseus, os escribas naquele tempo, eram esses grupos políticos, os ricos envolvidos com essa política toda, porque eles queriam enriquecer, eles queriam fazer com que as pessoas comprassem deles, atraíssem deles. Não, se você for adorar a Deus aqui no templo, vocês precisam comprar de nós. A tua adoração não é mais bem-vinda aqui nesta casa. E a pessoa, para adorar, a pessoa tinha que fazer isso, ela tinha que comprar deles e oferecer adoração a Deus. Mas Jesus, quando ele observa, ele olha e sabe que existe alguma coisa errada naquele tempo, porque quem via de fora não tinha mais prazer de adorar a Deus no templo, não tinha mais prazer de adorar ao Senhor na casa de Deus, no templo de Deus. Eles não tinham mais prazer, estava vazia a casa, estava abandonada a casa. Mas o interessante que se você for ver, sinagogas, eram centenas e centenas de pessoas que se apresentavam a ouvir os escribas, os chefes da sinagoga, falando, ministrando sobre a lei de Deus. Mas quando era no templo, eram milhares e milhares de pessoas que vinham para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Mas agora, Jesus observa o templo vazio, abandonado, ninguém mais queria saber de adorar a Deus, porque esses homens queriam extorquir, esses homens queriam sugar o povo, não queriam permitir que o povo trouxesse adoração de casa para adorar a Deus no templo. Vai dizer a Bíblia, e a história nos conta, que Jesus ele observa os cambistas fazendo a casa de Deus como covis de ladrões, e isto era o que Jesus estava mencionando, que quando ele começa a expulsar aquele povo, que eles queriam vender, eles queriam fazer com que o povo comprasse deles para adorar a Deus. E Jesus agora, ele entra no templo com um chicote nas mãos, vai batendo sobre os cambistas, pondo todos para fora, levando mesa, levando os gados, levando os bezerros, levando tudo, suas aves, arrancando tudo do templo. E Jesus põe todos eles para fora, com mesa e tudo, e diz assim: aqui não é chamado outro lugar, porque está escrito, a minha casa é a casa de oração, mas vós fizestes dela covis de salteadores, covis de ladrões. Então Jesus estava dizendo que aqueles homens estavam fazendo da casa de Deus covis de salteadores, covis de ladrões, estavam querendo fazer da casa de Deus um comércio para a vida deles. Mas Jesus, ele entra, faz uma limpeza naquela casa, faz uma limpeza naquele templo, aleluia. Depois que ele faz uma limpeza no templo, é algo tremendo, algo tão maravilhoso que Jesus ele faz uma limpeza. Quando ele faz uma limpeza naquele templo, a Bíblia vai dizer assim que os cegos não podiam entrar no templo, os coxos, os mudos, pela narração de Mateus, Mateus capítulo 21, verso 12 ao verso 17, e Marcos 11, verso 19 Marcos 11, verso 12 ao verso 19, vai dizer sobre esse texto, vai falar sobre essa passagem. Mateus vai dizer que os cegos, os coxos, os enfermos, eles sentiam prazer de entrar no templo, era proibido, mas eles tinham prazer de entrar no templo aonde Jesus estava, ouvindo os ensinamentos, e eles eram curados. E Mateus menciona dizendo que eles gritavam: Hosana, Hosana ao nosso rei, Hosana ao nosso rei. Louvavam ao nome do Senhor pela vida de Jesus, porque estava curando os enfermos, sarando os doentes, libertando os oprimidos, os cativos, os enfermos, os coxos, todos que estavam enfermos e doentes eram curados dentro do templo. Depois que Jesus entrou, fez uma limpeza total
portal e pôs todos os cambistas para fora. Ali a Bíblia começou a dizer desta forma que naquele momento Jesus disse: está escrito que a minha casa é chamada casa de louvor e de adoração. Algo tão tremendo, tão maravilhoso, que a Bíblia vai mencionar desta forma e desta maneira, que Jesus estava dizendo que aquela casa era chamada casa de louvor e de adoração ao nome dele. Aleluia, vai dizer adoração ao nome dele. Pastor, aonde está escrito esta passagem? Aonde está escrito esta palavra? Porque Jesus menciona no verso de número 46, dizendo-lhes: está escrito, está escrito, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covis de salteadores. Aí você vai entender que Jesus usa, que o Senhor nosso Deus usa o profeta Isaías no capítulo 56, do verso 7, vai dizer assim: também os levareis ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O profeta Isaías está dizendo: você vai trazer a sua adoração à casa de Deus e vai entregar no altar de Deus. Quando você entregar no altar de Deus, será aceita a adoração, será aceito o sacrifício, porque aquela casa é chamada casa de oração, casa de louvor e adoração a Deus. Quando Jesus põe os cambistas para correr, e ele menciona do que está escrito, a profecia, aleluia, algo que Deus usou o profeta Isaías para dizer que aquela casa seria a casa de louvor e adoração, casa de oração a Deus. Isaías 56, verso 7, Deus usa Isaías para dizer que aquela casa seria a casa de oração, e Jesus menciona que a casa do Senhor não seria lugar de cambistas, de ladrões, salteadores, mas seria a casa de louvor e adoração. Agora, os principais sacerdotes, eles procuravam, depois que Jesus colocar aqueles homens para fora, os cambistas para fora, os principais sacerdotes daquele tempo, aquele grupo, aquela corja, sabe, provavelmente estavam incluídos os ricos líderes da política, do comércio e os doutores da lei. Eles tinham várias razões para desejar livrar-se de Jesus. Eles tinham várias razões para desejar livrar-se da vida de Jesus. Procuravam todos os momentos a matar Jesus, mas Jesus era tão lindo, tão maravilhoso. Ele havia arruinado os negócios do templo e expulsar os comerciantes e pregava contra a injustiça. Os seus ensinamentos frequentes favoreciam os pobres e não os ricos. Quando Jesus pregava a sua palavra no templo, depois que pôs os cambistas para correr, a sua mensagem favorecia os pobres e não os ricos. Por isso que naquele tempo as pessoas queriam matar Jesus, destruir Jesus. Os principais daqui desses grupos, os líderes religiosos, os principais sumos sacerdotes, os doutores da lei, queriam matar Jesus, porque Jesus havia acabado com a parte financeira deles, arrancando os cambistas de vosso templo, daquele templo, fazendo com que o povo comprasse deles, porque eles queriam se enriquecer. Mas agora vai dizer a Bíblia desta forma e dessa maneira, que a sua mensagem era para os pobres e não para os ricos. Além disso, a grande popularidade de Jesus poderia atrair também a atenção dos romanos e dos líderes de Israel, que não queriam ter problemas com os seus dominadores. Ou seja, eles queriam acabar com Jesus, porque Jesus estava se tornando tão popular no meio daquele povo, por curas, por libertações, por ensinamento, por ter limpado a casa, pelo povo estar enchendo a casa. Então os líderes políticos naquele tempo tinham medo da retaliação dos romanos, dos líderes romanos. Então eles queriam acabar com Jesus, porque Jesus estava se tornando popular no meio daquele povo, pelo que
realizava. Mas pastor, o que o pastor quer dizer com isso? A tua adoração tem que vir de casa. O reino de Deus começa em tua casa. Então, faça o melhor para Deus. Dê o melhor para Deus. Ofereça o melhor para Deus. Saia da sua casa adorando a Ele. Vá para a igreja. Busque a presença dEle. Dê o melhor para Deus. O seu melhor testemunho. A melhor palavra. O melhor louvor. A melhor adoração. Dê o melhor para Deus. É verdade, vão te perseguir, vão te caçar, vão te caluniar, vão te apontar, mas seja, aleluia, um adorador, seja um servo fiel. Faça da casa de Deus um lugar de oração e de louvor ao nome dEle. Faça da casa de Deus um lugar de adoração e de louvor ao nome dEle, porque Jesus disse, esta casa não é chamado outro lugar a não ser a casa de louvor e de adoração a Deus. Amém? Deus abençoe, feche os teus olhos, cura a tua cabeça. Eu quero orar pela tua vida aqui nesta noite. Amado Deus e eterno Pai, aí está o teu filho que vai ouvir essa palavra, Senhor, que é um adorador, que é uma adoradora, que é o teu servo, a tua serva, que tem um compromisso contigo de te adorar. Põe as tuas mãos sobre a vida dele, abençoa, guarda, cobre com teu sangue, Deus, que nada permita do teu servo te adorar, nada permita do teu servo te louvar, mas que ele te louve, que ele te adore, Senhor, por mais com que muitos se levantem contra a sua vida, que ele seja um adorador, que ele seja um adorador, e quando ele for para a tua casa, que ele vá para adorar, que ele vá para glorificar, que ele vá para exaltar, porque a sua casa, meu Deus, não é chamado outro lugar a não ser a casa de louvor e adoração ao Senhor. Eu te peço, toma em tuas mãos e dá força ao teu servo e à tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos poderosamente. Não se esqueça de dar um like aí ou um dislike, mas que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal Pastor Elias Franco, Pastor Elias Franco. Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz, Deus abençoe. A paz.